Eu sempre me senti uma criança que não se encaixava nos padrões sociais. Essa foi a primeira frase da história da nossa convidada de hoje. Com diversas adversidades da vida, nossa convidada de hoje tem 2 filhos de relacionamentos diferentes. E os 2, depois de muita investigação, ela descobriu que eles possuem um transtorno do espectro autismo. E foi aos 40 anos que a Sandra, nossa convidada, recebeu um diagnóstico inesperado. É sobre essa história importante e emocionante que o A Mãe Conta relata hoje. Vem com a gente. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça. A história da Sandra que nós vamos escutar hoje veio através do formulário, aquele que está aqui no link onde você também pode contar a sua história, porque aqui cada história importa e nós vamos ouvir com o nosso coração aberto. Então, escreva você também, participe aqui do nosso podcast, escreva a sua história aqui pra gente. Sandra, seja muito bem-vinda ao podcast A Mãe Conta, é um prazer ter você aqui. E hoje a gente quer ouvir sua história, essa emocionante história. Ela relatou, ela fez lá, contou a história dela com vários detalhes e que hoje a gente vai aprofundar nesses detalhes aqui. E a gente ia se emocionando quando a gente... E mais isso, e mais isso, e mais isso. Meu Deus, mulher, que história de vida! Primeiro, parabéns pela coragem de contar isso e compartilhar. Obrigada por estar aqui. Acho que a minha voz pode ser... talvez a necessidade de muitas outras pessoas que não conseguem falar ou que não se sentem acolhidas, né? Eu acho que esse é o meu propósito, de fazer com que as outras mães consigam se sentir acolhidas em suas dores, né? Que a gente é muito subjugada. Sim. O tempo todo. Às vezes não temos coragem mesmo, né? De contar toda essa história, todos os detalhes que você contou, todo esse mergulho de tudo que aconteceu aí. Muitas mães não têm essa coragem de falar, de dar voz às dores, porque teve dores dentro de toda a superação, dentro de tudo da onde a Sandra tá hoje. Então conta um pouquinho pra gente. Quem é a Sandra? Como foi a infância da Sandra? E como que a Sandra se tornou essa mãe de 2 meninos com... não digo dificuldades, mas com mais... não sei. São necessidades individuais muito distintas. Exato, exatamente. Bom, eu cresci numa família portuguesa, né? Meu pai é português, veio de Portugal mesmo, né? A família da minha avó veio de Portugal e nasceu na Argentina, depois veio para o Brasil e assim foi. Mas então, você nasceu aqui? Eu nasci aqui, Tá. eu nasci aqui. Minha mãe era brasileira, né? Neta de italianos. Então eu falo que quando alguém fala assim, Sandra, você precisa ser mais contida, eu falo, gente, não dá, eu sou filha de italiano com português, eu preciso falar, eu preciso gesticular. Mas eu sempre fui uma criança, eu não digo melancólica, mas uma criança que não se via assim no padrão convencional e social, né? Eu acho que hoje a gente tem muito mais informação sobre as questões, mas, gente, 40 anos atrás a gente não tinha, né? Tanta informação quanto a gente tem hoje. Então, eu sempre estava tentando me encaixar, assim. Eu mudei 13 vezes de escola, eu tive epilepsia dos 7 aos 17, nunca diagnosticada em exame, sempre só clínico, né, e sempre convulsões em situações de desconforto ou situação de estresse, tal. E o que eu acho até que, ainda bem que foi esse diagnóstico, porque naquela época, se fosse algum outro tipo de diagnóstico, de uma questão mental, talvez a forma com que fosse lidada seria completamente diferente do que é hoje, né. Então... E eu achei, só te interrompendo, eu achei interessante... a tua história, quando você colocou lá no formulário, contando a sua história, porque você não começou contando a sua história através dos teus filhos, da maternidade, você começou de fato contando a sua história através, primeiro de você, sobre você, então você até voltou na sua infância ali no começo, a gente achou bem interessante isso, né, que é isso, primeiro você contou a sua história, pra depois trazer... a nossa história vai... diretamente influenciar no que quando a gente na maternidade. 100%, né? Quem não acredita nessa questão
de como a gente cresceu, dos nossos pais, nossos avós. Gente, revisita, porque a gente tem muito deles, mesmo sem querer, mesmo querendo mesmo fazer sem conhecer, eu falo mesmo sem conhecer, né? Sim, sem dúvida. E aí o tempo foi passando, né? Eu sempre me adaptando, tal. Só que eu sempre fui também uma menina muito desbravadora, assim. Eu sempre quis fazer coisas diferentes. Eu me interessava por coisas diferentes do tradicional. Então, naquela época, eu queria morar, por exemplo, na Austrália com 18 anos. Gente, isso era em 99, a gente ainda escrevia carta, né? A internet era discada, as coisas chegavam por correio depois de 1 mês e meio. E aí minha mãe falava assim, Sandra, mas como é que você quer morar do outro lado do planeta? Ninguém nunca nem viajou de avião na nossa família. A gente é uma família tradicional, tipo, classe média. O que tá acontecendo, né? E eu fui. Eu falei, eu vou parar de tomar remédio, eu vou. E eu fiz tratamentos alternativos e parei de tomar medicação e fui. E mesmo lá, sempre me sentindo fora do padrão. Sempre. Porque os gostos eram muito similares. Eu costumo dizer que as pessoas, elas encaixam muito em caixinhas de leite. A gente vê muito isso em escola, né? É sempre aquela coisa tradicional da caixinha de leite. Se a criança foge um pouquinho do padrão, ela é chamada, os pais são chamados, eles têm que de novo entrar naquele padrãozinho social, do mesmo jeito. E eu nunca fui. Com 11 anos eu já era uma empreendedora, eu já fazia artesanato, deixava nas lojinhas. Aí minha mãe falou, de onde que vem esse sangue? De onde vem essa mistura aí? Com 18 eu perdi minha mãe faleceu de câncer com 18, e assim... Mas você já tava na Austrália? Eu voltei da Austrália, minha mãe teve diagnóstico, tá. Uns 8, 10 meses, ela faleceu. Então foi tudo muito rápido, assim, né? E eu tinha uma ligação com ela muito forte, a gente era muito amiga, assim. Minha mãe, quando eu era adolescente, era aquela mãe que mandava um namorado embora pra chegar outro. Minha mãe era muito legal, assim, a gente tinha uma relação maravilhosa. De me acordar de manhã com o café da manhã pra falar, e aí, como é que foi a balada? Era muito lindo, assim. E a perda dela, acho que a mãe, a minha mãe, pelo menos, ela era o elo da família. Uhum. Então, quando ela foi, a família desmoronou, né? Eu tenho um pai e 2 irmãos mais velhos, eu tenho. Então, o meu irmão mais velho morava em Dayatuba, o outro morava em Amparo, eu morava em São Paulo, a mãe faleceu, então ficou tudo muito... Cada um por si. Cada um por si, todo mundo perdido, obviamente. E aí, foi passando o tempo, fui trabalhando, né? Porque aí você começa a correr atrás do tempo e eu sempre escondendo esse meu sentimento, né? Esse vazio, eu falava assim, não, Sandra, se adapta, vamos ser prática, porque eu sempre fui prática, sempre. Ah, não tem? Então tá, vamos fazer como? Vamos... E eu sempre... Eu tenho uma frase que eu falo, eu não sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa esperta. Porque eu vejo solução em tudo. Assim, as pessoas trazem um problema, eu trago a solução, assim. Isso no trabalho era muito nítido, né? Às vezes os executivos chegavam assim, nossa, tem tal problema. E pra mim era uma coisa assim, eu olhava e falava, que tal você fazer tal coisa? Assim, era muito... A solução vem muito rápida. E aí, com 30, eu tive o meu primeiro filho, que foi o Lucas, né? Conheço já o pai do Lucas desde a adolescência, mas a gente se reaproximou aí com 30 anos. E alguma história que também não sei dizer, mas a gente separou, eu estava grávida. E o Lucas foi uma criança... Tá, você separou quando estava grávida do primeiro? Do primeiro. Do segundo também, mas a gente chega lá. Boa, vamos lá. E aí o Lucas nasceu com 2 aninhos, a escola falou assim, mãe, assim, gente, a escola me chamou e falou assim, mãe, você não percebe que seu filho não escuta? Uau. Eu falei, hã? Aí eu falei, como assim não escuta, gente? Ele responde tudo que eu pergunto, como é que ele não escuta, né? E aí, enfim, a gente foi a avó dele passou na frente de uma dentista. A dentista falou para dar uma olhada no ouvido e tal, enfim. Ele fez 2 operações, colocou o tubinho, ele tinha muito otite. E aí eu vi a questão social dele. No pré, eu repeti ele de ano, porque a escola indicou repetir por conta dessa questão
social, não era nem uma questão cognitiva, era mais uma questão social mesmo. E ele não gostava de escola, nunca gostou. Nunca. Desde pequenininho ele chorava, assim, na escola. E o tempo foi passando, e aí ele realmente tinha essa questão social, não conseguia muito fazer amizade, né, desde pequeno. E aí eu fiz aquela neuroavaliação, e fui em pediatra, fui em psiquiatra, aí você começa, né? Aquilo é uma investigação pura, né? Você tem que ficar indo em vários... O que é cansativo demais esse processo, muito, né? Eu acho que é cansativo, a gente não tem eu não tinha uma segurança de ter, de fato, alguém do meu lado disposto a encontrar o que era, né? Mas, assim, o seu coração de mães, no fundo, você sabia que tinha algo diferente? Alguma coisa estava ali? Ou não? Como que era pra você isso? Você tinha essa necessidade de buscar alguma resposta mesmo? Ou as pessoas demandavam de você uma resposta? Porque tem isso também, né? Não, eu acho que tem... Pra mim, eu queria um diagnóstico para que eu pudesse exigir da escola, né? Ou para que eu pudesse procurar profissionais adequados para auxiliar ele nessa parte social. Eu penso muito sobre isso, né? Tem pais que se preocupam muito com a questão acadêmica e tal. Eu tenho uma preocupação muito grande com a gente ser único mesmo, né? Você saber quem você é e ter essa fortaleza dentro de si. Porque a parte acadêmica, conforme for vindo um amadurecimento, você corre atrás, né? Agora, se você é uma criança extremamente insegura, ou uma criança que tem a autoestima baixíssima, não adianta você saber as coisas academicamente, porque você não... Só por você não se achar suficiente ou pronto para determinada tarefa, você já não consegue fazer, entendeu? Mas eu acho importante uma coisa aqui, né, Sandra? Quando você fala, eu buscava esse diagnóstico, na verdade, você buscava, né, no seu coração falava, algo tem aí. É importante isso, porque muitas pessoas... De mãe, isso, e muitas pessoas querem ter um diagnóstico que às vezes não existe. É aceitar que às vezes a criança, ela é mais... né? Agitada. Ou ela é mais agitada, ou ela é mais na dela, ela gosta de ficar ali no cantinho dela. Então, assim, aqui é sobre a história da Sandra, né? Pra gente não ficar... então eu preciso de um diagnóstico. Não, aqui é a história da Sandra. Ela tinha no coração dela, ela viu, ela pesquisou, tinha ali chavinhas que algumas pessoas, os médicos talvez iam falando e você ia ali investigando. Porque às vezes também não é colocar nosso filho na caixinha do diagnóstico. E também, só que também vale é ao contrário, né? De olhar e de saber que tem alguma coisa, mas eu não quero ter o diagnóstico para não ser diferente. Sim, tem as Então, duas às coisas. vezes, eu sempre falo, olhar as nossas feridas para não ferir. O que tá o nosso padrão dentro da nossa caixinha como mãe, como pai, né? Como duas mães, como dois pais, enfim, mãe solo, mas a nossa conexão com o nosso filho. Né? Então não é colocar o filho dentro da caixinha do diagnóstico, mas também não é colocar gente dentro do que não tem diagnóstico quando tem. É ter coragem de buscar. Tem, não tem? Então quais são as vias? Se meu filho é um pouco difícil, mas não tem o diagnóstico, o que eu posso fazer e eu estudar pra... Mas voltando pra história da Sandra, daí quando que o Lucas recebeu o diagnóstico de autismo, Então, que estava dentro do espectro de autismo? Ele sempre teve assim, mesmo com as avaliações e tudo mais, Lucas teve sempre uma tríade, que é tudo muito linear, assim, né? Então, ele tem, o que eles falam, né? Tem um pezinho no autismo, tem um pezinho na ansiedade, tem um pezinho no TDAH, então, ele tem um pouco de característica de cada questão. E aí, por ele ser muito borderline ali em tudo, né? Nenhum médico diagnosticava ou fechava um laudo, né? Até que eu encontrei uma médica que era colega do meu ex-marido, que o meu ex-marido é médico também, e ela falou, Sandra, vamos fazer, porque a gente consegue exigir da escola algumas questões, né? A gente consegue exigir, se precisar, que eles adaptem as provas. A gente consegue exigir que, ao invés deles darem 10 exercícios num dia, que eles deem 6, que eles deem 7, enfim, que eles adaptem de acordo com a necessidade do Lucas. Então, acho que o Lucas foi mais por essa questão, sabe? Eu via ele numa exaustão mental, e eu
isso reflete, né? Eu via a minha própria criança ali. E eu falava, eu não quero que ele passe pelo que eu passei, né? Porque eu aprendi a lidar com aquilo. Até hoje, eu falo, eu tenho um sentimento de deprê, assim, dentro de mim, né? Mesmo com os medicamentos e tal, que eu aprendi a conviver com isso. E eu não gostaria que meu filho tivesse que conviver com isso. Então, eu queria uma ajuda, eu queria um laudo, eu queria um suporte para que ele pudesse, de alguma maneira, começar a ver a vida um pouco mais com brilho, né? Com o copo mais cheio, não mais vazio, né? Que tem uma tendência a olhar as coisas de um lado mais sensível. Ele é uma criança mais sensível, extremamente educado, assim, e não tem uma pessoa que não olha ele e fala, meu Deus, que menino educado, que menino atencioso, que menino gentil. Ele é, assim, de uma sensibilidade imensa e extremamente inteligente. Ele senta, assim, ele fala sobre assuntos com você que eu olho e falo, meu Deus, de onde ele tirou essa informação? Se uma informação para uma pessoa de 25 anos, ele traz aqui com 13. Então, ele é muito inteligente. E aí, enfim, tive o Lucas, sempre o Lucas foi o centro da minha vida, ele é minha paixão, minha razão de viver, eu falo que ele me trouxe à luz. E aí eu conheci o pai do Arthur, que é... Mas antes de você ir você vai pro segundo filho. O que mudou depois desse diagnóstico? Se você falar assim, agora passou daqui, agora meu filho está diagnosticado, eu tenho um diagnóstico, o que mudou daí pra frente, depois desse dia? Eu acho que o que mudou depois do diagnóstico, demorou, viu? Demorou muito. Muito eu quanto? Consegui ter um diagnóstico do Lucas com 10 anos de idade. Uau. Dos 3 aos 10, 7 anos buscando Investigação mesmo. Investigação. E é cansativo, né? Muito cansativo. Sabe por quê? Porque ele mudava de escola e mesmo assim ele não fazia amigo. A gente colocava nas melhores escolas de São Paulo, mesmo assim não fazia amigo. Trazia relatos de que não queria ir pra escola. Como criança que não quer ir pra escola, a gente tem alguma questão. Ou com a criança ou com a escola, né? E aí eu mudei ele de escola 1, mudei 2, mudei 3, falei, não é escola. E aí, e também tem uma questão de que a gente naquele envolvimento do trabalho, né, 10, 12 horas por dia, e ainda tendo que cuidar do filho e administrando a vida e tal, você não consegue ter um olhar muito profundo da questão. E eu, com a minha tendência a ser muito prática, eu falava, tá, gente, é assim mesmo, vai, coloca na fono, vamos indo, a vida é assim, vamos encarar. E aí eu ia indo, até que chegou o momento que eu falei assim, não, a gente precisa olhar para ele individualmente. A vida te convidou para isso mesmo, né, na marra. Mas quando o Lucas tinha 10 anos, o Arthur já tinha nascido, mas o Lucas, ele entrou naquela questão, né, daquela tríade ali, e que não tinha um diagnóstico fechado. Eram características disso, características daquilo, e não fechava o diagnóstico, né? E foi, inclusive, quando a psiquiatra dele perguntou para mim, por que você quer fechar um diagnóstico para ele? Né, uma satisfação sua, uma necessidade sua, tal, e para mim não, para mim era essa questão, assim, se eu tenho um laudo e um diagnóstico, eu vou lutar por todos os direitos que ele tem, né, seja um AT na escola, seja um professor particular, seja que os professores tenham um olhar mais individualizado para ele, né, porque na grande maioria das escolas as crianças são um número, na idade dele então é 30, 35 crianças por sala de aula, né, e elas são rotuladas. Ele é uma criança super literal, então, às vezes o professor acha que é uma falta de respeito a forma que ele fala, quando na verdade ele só foi literal, né? Mesmo sendo essa criança super dócil, às vezes ele só olha para o professor e fala, eu não vou fazer a tarefa porque eu já sei sobre o assunto. Para o professor, aquilo é uma falta de respeito, né? Então, eu consigo, com um laudo, brigar na escola para que tenha um olhar diferenciado para ele, né? Para que ele não seja... rotulado, porque é exatamente isso, eu não quero levantar uma bandeira, olha, ele tá dentro do espectro de autismo, então ele precisa disso, daquilo outro, não, eu preciso que ele seja aceito como ele é, e as pessoas, elas, incrivelmente, elas só tentam aceitar o outro como ele é, quando a gente tem um laudo, né, quando a gente só fala as pessoas são diferentes, não existe uma aceitação, né, e, na verdade, acho que existe uma pseudo-aceitação por aí. Ainda a gente vê muita coisa acontecendo, seja em escola, seja em natação, eu vejo muita coisa ainda e passo por muito sufoco ainda com eles, assim.
E aí, quando o Lucas tinha quantos anos você engravidou do Arthur? O Lucas tinha 7. Eu tava com 37. E, gente, essa história é muito... Eu casei em 2015, conheci o pai do Arthur, que é o meu marido hoje, né? O Lucas estava com 2. A gente trabalhava na mesma empresa e tal. E aí começamos a namorar. Em 2015 casamos. Vamos ter filho, vamos ter filho. Nada. Nada de filho, nada de filho. 36, bateu 37. Eu falei, gente, eu não posso ter filho, não é possível, né? Acho que eu já tô ficando velha para ter filho, né? Mulher tem... E aí eu falei, não vou encanar com isso. E desencanei, só que também trabalhava desenfreado, era uma loucura, aquela coisa que se fala, e a mulher não ovula todo mês, né? Porque quando tá estressada não ovula e tal. E eu falei, eu acredito muito nisso. Se for pra ser, vai ser, Deus vai trazer, se tiver que trazer e tal. E aí a gente começou a entrar numa crise. A gente trabalhava na mesma empresa, e eu virei diretora, ele também virou diretor, e aí muda tudo. E no final das contas, enfim, vamos separar? Vamos separar. Uma semana depois eu descobri que eu tava grávida. Uau! Só que eu, com esse meu lado prático, né? E hoje eu digo que eu sou uma pessoa mais feminina, mais delicada e que para pensar um pouco mais e dá valor pras emoções. Mas naquela época, não, separei. Acabou. Segue o jogo. Segue o jogo. Tá grávida. Vai ter, acabou. Era uma coisa assim. E aí eu fingi que eu não tava grávida. Então eu passei 9 meses como se eu não tivesse grávida. Mas pra ti ou pra todo mundo? Não, pra mim. Eu não respeitava os meus limites, eu ultrapassava todos. Eu trabalho em primeiro lugar. E eu não ia vendo, ia atropelando toda e qualquer emoção que existisse, eu colocava ali num baú e falava, outra hora eu vejo. Nem tapete, porque acho que era tanta emoção que eu colocava no baú. Não cabia debaixo do tapete, senão você ia tropeçar. E aí... Quando o Arthur nasceu, meu mundo desmoronou. Aí eu tive... Aí a ficha caiu mesmo, Aí né? a ficha caiu, aí eu acho que as emoções começaram a vir muito à tona, e aí O baú veio, olhou pra você e fez assim, ó. Exatamente, gente, porque veio assim... Toda a fragilidade, todo o meu lado feminino, que eu sempre ocultei, assim, ele veio. E ele veio... de um jeito inexplicável, assim, eu só sabia chorar. Eu tive uma depressão pós-parto absurda, e não era porque eu queria meu marido de volta, nada disso, sabe? Mas eu queria aquele apoio. Eu queria aquela pessoa que acordasse comigo de madrugada para cuidar dele. Eu queria aquela pessoa que trocasse uma fralda, não que ela tivesse um horário para vir e sair de casa, e que nesse horário era o único horário que eu podia tomar um banho. Você queria... alguém pra compartilhar a responsabilidade mesmo, né? A responsabilidade não é só minha, eu tenho alguém pra compartilhar essa responsabilidade. Exatamente. E por quê? Porque eu, em São Paulo, não tinha ninguém, né? Meus irmãos moram no interior, por isso que eu falo que a mãe faz uma falta danada, porque desestabilizou a família por completo, e o meu único apoio, minha rede de apoio se resumia a pessoas que eu pagava. Né? Era uma rede de apoio paga. E aquilo foi me dando um vazio. Que eu falava, pra que eu tô aqui, sabe? Uma coisa assim foi muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. Nesse tempo, assim... O Lucas estava com 7. E aí o bebezinho... E o Arthur piquititico. E o Arthur, assim, eu não sabia o nome e tal. Eu falei, olha, Deus, todo mundo me cobrando um nome. Aí eu olhei pra barriga e falei assim, escolhe seu nome, por favor. Dormi, acordei, Arthur. E eu não conheço nenhum Arthur, né? Falei, gente, não é que isso funciona? Ele escolheu o seu Arthur. E aí, assim, na primeira mamada do Arthur, quando ele nasceu, eu falei, esse menino tá pra virada. Porque ele mamou e levou o bico. Na primeira sugada. E aí, conforme o Arthur foi crescendo, o Arthur nasceu em agosto de 2018. Falei, vou pôr ele na escola com 2 aninhos. Entrou pandemia. Sim, várias coisas, assim. Exatamente. Não basta uma só, né, Sandra? Tem que vir, efeito dominó. E aí, na pandemia, poxa, a gente morava num apartamento, eu com os 2, eu trabalhando que nem uma maluca, que eu
as pessoas pararam de trabalhar, eu trabalhava o dobro, assim, eu fiquei maluca, realmente. E eu acho que eu era tão prática, eu olhava tanto para essa questão de tem que ser, gente, porque não tem outra opção para mim. Você vai, com mochila nas costas, com tristeza, você vai, continua. Porque se você parar, tudo que tá em volta vai parar. E aí eu não conseguia ter essa percepção de mim como ser humano, do que eu gostava, o que eu queria, o que eu sentia, Não, eu ia indo. Não, vai, tá, vamos. Ligou automático e vai. Mas por muitos não sente, anos, só né? vai. Uma vida, assim. Então chega um momento que você não sabe nem quem você é, porque é uma vida, assim. E esse momento que eu descobri que eu não sabia nada sobre mim, foi quando eu tive o Arthur. Então eu tinha um desafio de um bebê que já me desafiava sendo bebê. Então o olhar, a troca de olhar que eu tinha com ele, eu já sabia que aquele menino era da pá virada. Assim, que ele tinha uma essência desafiadora, sabe? O olhar dele, o jeito dele, assim, eu falava, esse filho, esse eu senti. Essa coisa da mãe, assim, lá de dentro, falei, esse vai me dar trabalho. Mas eu falava, coisa na minha cabeça. Coisa na minha cabeça, não vou olhar. Não vou ouvir. Exatamente. De novo no baú. O baú. Aí veio a pandemia, aquele caos todo, e eu nunca esqueço, assim, eu tava um dia numa reunião com o meu chefe, e aí meu chefe falou, Sandra, olha pra trás, olha pra trás. Quando eu olhei pra trás, gente, o Arthur estava pendurado na televisão, chutando a TV. Ele subiu na rack, segurou a TV por cima e ficou pendurado, chutando. E a hora que eu vi aquilo, eu saí do colo, nem louca, peguei ele, falei, gente, eu nunca vi, porque o Lucas é um menino doce, meigo, sempre brincou, montava Lego, era aquela criança que a gente tinha um envolvimento muito gostoso, assim, eu e o Lucas, e o Arthur sempre, assim, se deixar, tacava fogo na casa, sabe aquela coisa, pequenininho, eu morava no 8º andar, ele pegava os Hot Wheels, e ele jogava assim da janela. E aí ele pegava o celular da babá e ele jogava da janela. Haja celular. O que coubesse na tela, ele jogava. E aí você conversava, olha, não é legal, não pode. Tá. Ele ria. E eu falava, filho, não pode. E ele continuava rindo. E ele batia nas crianças no prédio, quando começou a poder descer um pouquinho. E você falava, não pode, ele ria. Eu falava, gente, eu não vou dar conta, não vou dar conta. E aí, enfim, a pandemia foi aquele caos todo. Quando passou a pandemia, eu falei, agora eu vou pôr na escola. Era agosto. Quando foi julho, eu tirei uma semana de férias e fui passear com eles, e essa cena pra mim foi... Mas aí você tava separada ainda? Separada. Meu marido casou com outra pessoa, que era lá do escritório, inclusive, enfim. Eu também tive outro relacionamento... E aí foram passear? Aí eu fui passear, a gente foi no museu, no Parque do Ipiranga, ali na Praça do... E aí, gente, eu tava com um patinete e uma bicicleta, e os dois, né, andando. Quando eu parei na porta, eu fiquei olhando, pensando pra que lado a gente ia, porque tinha uma galera descendo de roller ali, né? Eu falei, tem que ir pelos cantinhos, tá? O pequeno saiu disparado, correndo, que nem um maluco no meio do pessoal descendo de carrinho de rolemã. Eu desci correndo atrás dele, soltando a bicicleta de um lado, soltando o patinete do outro. Peguei ele no colo. Quando eu olho, cadê o mais velho? Tá lá em cima no portão assim, ó. Eu falei, não. Jesus. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu falei, eu não dou conta. Eu não dou conta. Sozinha eu não vou conseguir. Aí, enfim, tinha combinado de encontrar uma amiga lá, né? Chorei horrores. Falei, amiga, tem alguma coisa errada na minha vida, porque não é possível que sempre eu tô vivendo no caos, né? Eu preciso de um pouquinho de calmaria, assim, eu sempre no caos. E aí eu mandei ele pra escola em agosto, seguida. A escola me chamando uma vez, me chamando 2, me chamando 10, me chamando 15 e falando... A história se repetindo. Se repetindo. E aí a diretora da escola falou assim, mãe, eu tô te chamando aqui pela última vez porque os pais das crianças já estão querendo te abordar na porta.
E por mais que, porque aí eu fui, obviamente, na pediatra, ela deu um relatório dizendo que o Arthur era uma criança pós-pandemia e que, obviamente, ia ter, como outras crianças também, ele ficou muito tempo na televisão, então ele fantasiava muitas coisas e ele ia ter algum atraso, mesmo que fosse cognitivo ou um atraso... Até de social, né? Social, por conta da pandemia. E aí... Demorou muito, né? Quem ali tava na pandemia demorou muito pra ter essa interação, né? Não é igual, por exemplo, aqui, nosso diretor, nosso pequenininho, o Valentim, que desde pitiquinho já tá convivendo. Não, imagina o tempo que demorou ali pra socialização, né? E eu também, com medo da pandemia, né? Eu falava assim, acho que eu vou pensar numa casa. Mas se a pandemia durar só 2 meses? Sim, mas todo poderia mundo, durar né? só 5? E a gente num apartamento, pior ainda, você não conseguia nem respirar. Durou 2 anos. Durou 2 anos. E aí, quando chegou dezembro, a escola falou isso pra mim e falou, olha, mãe, eu convido o Arthur pra se retirar da escola. Gentilmente. Eu falei, não é possível. Deve ser uma notícia. A gente tá falando de uma escola, gente, 4 nos anos. Jardins, bilíngue. A gente não tá falando de uma escola onde as pessoas não têm conhecimento, onde, sabe, assim, que elas não conseguem ter respaldo, seja tecnológico, recurso. Não, nós estamos falando de uma escola tradicional. Eu falei, não é possível. E aí, meu lado rebelde já, né? Eu falei, não, tudo bem, vamos tirar ele da escola. Tirei da escola e falei, bom, vamos atrás. Eu comecei a pesquisar, porque a pediatra falava assim, Sandra, tá tudo normal com ele. Tudo normal. Ele fez os testes, ele andou normal, ele falou normal, tudo dentro do padrão. De novo a saga da investigação. Começou tudo de novo. Porque ele se desenvolveu dentro do padrão. E o Luca também se desenvolveu dentro do padrão. O Lucas não, porque ele teve a questão da audição, verdade, né? Tá. O Lucas, eu tive uma artéria só do cordão umbilical, então ele nasceu bem mais magrinho, já teve um lugar menor. Então, assim, tinha algumas coisas que a gente poderia pensar. Poderia, né? Uma coisa muito de sugestão, assim. Tá. Mas deve ser, vamos lá, nesse novo desafio agora de achar... Gente, comecei a pesquisar na internet. Falei, não, vamos ver. Pegar todas as características do Arthur aqui. Comecei a pesquisar. Achei uma neuropsicóloga que fazia teste. Falei, vou levar ele nessa aqui. Eu já tinha feito esses testes com o Lucas e assim, o próprio teste é desgastante. Porque são 10 sessões, depois são mais 5 ou 6 para conversar com o familiar, assim, é uma coisa desgastante, né? Por si só. E, cara, não é um teste que você faz por convênio, não é um teste que você faz que você vai pagar pouco, são testes caros. Então você tem que estar muito afim de fazer a coisa acontecer, sabe? E enfim, levei, super renomada a pessoa também. E aí, ela não faz os testes. A pessoa renomada, ela ensina alguém para fazer o teste, né? E é isso, enfim, ele fez todos os testes, a profissional me chamou para dar o relatório. E aí ela olhou pra minha cara e falou, isso aqui, a falta de sensibilidade, gente, tá dentro, inclusive, dos profissionais. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você sabia que seu filho é autista, né? Assim. Eu falei, o quê? Tipo, cuspiu. Tô buscando aqui a informação, a falta de humanização do profissional, a falta de sensibilidade. Ela nem chegou a falar assim, por exemplo, se ela falasse assim, Sandra, olha, dentro da avaliação, sabe que uma das questões que a gente estava abordando era o transtorno do espectro de autismo. Se ela falasse assim ainda, né? Mas ela não falou assim. Tipo, ela jogou como se fosse... Tipo, você não sabe ainda? Oi? E aí, na hora... Que mãe você é? Isso. E na hora eu olhei assim pra ela e falei assim, sabe quando você fica... E aí eu tinha que saber. Eu nem questionei, eu falei assim, Eu peguei o laudo, gente, entrei no carro e eu chorei. Eu chorei assim, eu vivi uns 3 dias de luto, só chorando. Quando passou os 3 dias, eu falei, tá bom, o que eu posso fazer a respeito agora? E aí eu parei e falei assim, bom, eu tenho o Lucas tava com 9, né, o Arthur tava com 2,5 ali, eu falei, eu tenho o Lucas com essas questões, eu tenho o Arthur, que veio o primeiro laudo, voltei pra médica do Arthur,
Ela falou, Sandra, toda criança que eu mando para essa profissional vem com o mesmo laudo. Eu não confio. Eu falei, tá bom. Aí lá fui eu procurar outra. Falei, não, gente, então vou procurar outra. Senhor. Porque, de fato, ele não tinha muita noção do perigo, por exemplo. Né? Se ele passasse na frente de um carro, ele corria, sabe? Ele não tem... Até hoje ele não tem, né? Mas, assim, era muito nítido naquela época que ele não tinha noção nenhuma do perigo, entre outras coisas, né? Porque existem traços desde pequeno, desde a infância, para você ter um diagnóstico do espectro de autismo. Não é só fazer um teste e descobrir dentro de um laudo. Tem uma pesquisa clínica mesmo por trás disso que tem que ser feita. E como ele teve um desenvolvimento saudável no comecinho da primeira infância, era mais difícil de diagnosticar, porque uma das questões é a questão do olhar, né? A criança não olha, e ele olhava, só que ele olhava profundamente, assim, que parecia que ele estava se vendo. Era uma coisa, não sei nem explicar, ele é de uma profundidade. E aí eu procurei outra profissional, que aí eu resolvi me mudar para Jundiaí. Falei, gente, eu não vou dar conta dessa vida, vou mudar para Jundiaí e vou procurar uma casa. Aí eu já tinha retomado com meu ex-marido, que agora é atual, né? Que é o pai do Arthur. Que é o pai do Arthur. E aí vamos morar em Jundiaí, vamos. A qualidade de vida, o custo de vida, porque pós-pandemia tudo triplicou em São Paulo. E a gente resolveu mudar para Jundiaí. E eu viajava muito a trabalho. Então tinha mais essa questão de você viajar muito e não conseguir administrar. Eu não sou uma pessoa muito boa com a organização, né? Seja de tempo, seja uma organização de emoção. Eu tenho dificuldade, né, na organização das coisas. Por isso que eu vou indo. Né? Falar, eu não sei, tem que parar para pensar muito, vai. E aí, em Jundiaí, eu procurei uma nova profissional, procurei mais uma neuropsicóloga que ela indicou e no mesmo, o segundo teste que ele fez, a avaliação, deu também o TEA. E aí, em Jundiaí, como é uma cidade menor, né, você consegue tudo mais perto. Então, hoje, por exemplo, o Arthur faz fono, TO, psico, físio, tudo numa clínica só, e ali fica mais fácil, né? E eu tenho como rede de apoio a mãe do meu marido. Ela que leva a fazer as terapias, por exemplo, para que eu tenha um tempo mais saudável com o Lucas. E aí, em agosto do ano passado, eu saí do trabalho, porque, gente, comecei a acordar sem saber onde eu estava. E aí, comecei a perceber aquela emoção, aquele monte de emoção misturada, né? E meu marido falando, Sandra, você sempre tá muito estressada, você nunca tá presente, você tá sempre... E aí eu falei, tá na hora de olhar para esse baú. Agora tá na hora de olhar para esse baú. Então... No puerpério ali do segundo, você deu uma tropeçada no baú, mas agora você falou, agora eu vou abrir. Olha, no puerpério do segundo, eu falei, eu vou tomar remédio. Porque era o que me sustentava. Eu precisava amamentar, eu precisava voltar pro trabalho, eu precisava cuidar dos dois, eu não tinha muito... Pra ti, não. Eu não tinha... Você não tem colo, né? Você é o colo. Então, como é que eu ia ter o colo de alguém? Como é que eu ia chorar se eu era a fortaleza dos meus dois filhos? Né? Se eu era a única fortaleza dos dois que podia contar 100%. Então, meu filho mais novo, o Lucas, ele chegou a chamar babá de mãe. O mais velho. O mais velho. Porque eu trabalhava que nem uma louca pra dar conta da casa e tal, e aí... E quando você... Mas antes da Sandra olhar para o baú, eu quero... E até porque o nosso tempo também já tá... Ai, infelizmente já tá passando, mas a história tá muito interessante. Convido você, mãe, que tá nos ouvindo no Spotify ou assistindo aqui no YouTube, se inscreve no canal, compartilha essa playlist A Mãe Conta com outras mães, porque é por isso que a gente montou Carol e eu e Carol, duas mães que acreditam no poder das histórias das mães, porque a gente não tá sozinha. A história da Sandra com certeza está ajudando outras mães que estão enfrentando esses diagnósticos complicados. E aqui no podcast a gente tem toda uma gama aí de histórias. A primeira temporada tá linda. Então compartilha essa playlist, A Mãe Conta, com outras mães. E também vem sentar aqui com a gente preenchendo o formulário que está aqui na descrição do vídeo. Cada compartilhamento vale
por conta dessa rede de apoio que a gente se conecta. Então fica aqui o nosso convite para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. E Sandra, então, quando você olhou para o baú da sua vida, o que você descobriu lá dentro? Eu tenho 2 filhos de relacionamentos diferentes, os 2 com questões. E eu com essa carga emocional toda, esse sentimento, essa coisa de se sentir fora do planeta e tudo mais, falei, alguma coisa tem errado comigo. Porque são 2 pais diferentes. Como é que os 2 filhos têm autismo? E aí eu falei, eu vou pesquisar. Aí eu encontrei uma neuropsicóloga na USP, que é, por sinal, incrível, assim, a USP, ela tem um setor de genoma que cuida disso também, né, então, pessoas que não têm, por exemplo, poder aquisitivo para pagar, né, uma neuroavaliação, a USP faz isso. E eu falei, outra, é a USP, gente. Ela vai conseguir me dar o diagnóstico correto, não é possível, entendeu? E aí eu fiz em mim e no Lucas. E aí foi a primeira vez que um teste neuropsicológico... O Lucas é o mais velho. É o mais velho, na época eu tava com 10. Com 10. A primeira vez... Eu tô chamando ele de Luca. É Lucas. A primeira vez que eu tive, de fato, um diagnóstico ali de uma neuropsicóloga fechado, né? Que foi o TEA. Deu no Lucas e deu em mim. Né, ela fez o teste e aí eu falei... Aí eu me vi. Porque aí o quebra-cabeça... Sim, porque assim, por muitas vezes, principalmente no trabalho, eu fui inadequada. Ou eu falava sem filtro, né? Então o meu filho, o Lucas, fala pra mim, ele fala, mãe, você é muito eficiente. Eu falo, filha, a mãe não é eficiente. A mãe não tem filtro. São coisas diferentes. Então eu falava as coisas, e aí eu falo que quando eu saio com as minhas amigas hoje, eu costumo perguntar, eu falo, você quer a verdade ou você só quer um colo? Porque eu não entendo se a pessoa ela quer ouvir a verdade e a solução, ou se ela só quer um carinho. Tem gente que só quer uma autoafirmação daquilo, né? E eu não tenho muito essa diferença. Pra mim, eu falo, por que você resolve assim? Faz assado, sabe? É muito prático, né? E aí eu fui descobrir que essa praticidade, na verdade, é porque eu não tenho filtro. É porque eu sou muito direta, eu sou muito literal, eu tenho... E aí, no trabalho, isso era muito complexo. Porque eu falava e eu via, de repente, as pessoas chorando. Eu falava, por que tá chorando? Tipo, o que tá acontecendo? E aí eu saía na rua e falava assim, eu vou cumprimentar tal pessoa. Será que ela gosta de mim ou não gosta? Não sei se eu fiz alguma coisa pra ela ou não fiz, porque pra mim eu não lembro, pra mim eu só falei, pra mim é tudo muito... sabe? Eu falo que eu não aumento muitas coisas, as coisas são como elas são, às vezes a pessoa não tá no bom dia, falou, acabou. E por eu ser muito literal, eu via que eu fazia... E essa característica está dentro... do espectro de autismo. Então, assim, dois filhos, 2 pais diferentes, 40 anos colocando os sentimentos no baú, quando com 40 anos você teve o seu diagnóstico. E aí eu fui ler tudo sobre o assunto, falei, gente, sou eu. E como foi receber, com 40 anos, esse diagnóstico? Foi alívio ou foi mais angústia do que poderia... Pra mim, né, o meu diagnóstico pra mim foi um alívio. Porque aí eu comecei a passar a me respeitar, a olhar, falar assim, vamos prestar atenção nessas emoções? Vamos olhar essas emoções? Né? E aí a hora que eu saí do trabalho, eu falei assim, agora eu vou parar um ano sabático pra descobrir quem eu sou, quais são os sentimentos que eu tenho, quais são essas emoções que eu tenho, e como que eu vou fazer para conseguir lidar com essas emoções daqui para frente. E aí a maior dificuldade que eu enfrento hoje, por exemplo, hoje eu sei o que me desregula, né? Um excesso de barulho me desregula, né? Eu costumava dizer que quando eu estava num bar, por exemplo, a fala das pessoas, ela entrava na minha cabeça, assim, e eu não sabia o que era aquilo, hoje eu sei. Né? Hoje eu consigo identificar o que me incomoda e como eu posso lidar com aquilo ou criar válvulas de escape, né? Até mesmo entre os meus filhos. O meu mais novo, ele grita demais e o meu mais velho odeia gritaria. Então eu tenho um jogo de cintura ali, né? Sim, então criar filhos atípicos, com necessidades extremamente diferentes, sendo uma pessoa atípica, que também, o barulho me incomoda muito, então quando o meu mais novo começa a gritar, entrar em crise, chutar,
Nossa, aquilo me dá uma exaustão, assim. E ressaca social. Que eu encaro, vou lá no trabalho, tenho o evento e tal, você faz tudo lindo. Passou, você tem 3 dias de ressaca social. Você não quer falar com ninguém, você tá cansado. Tudo que aconteceu no evento fica passando 3, 4 vezes na minha cabeça ainda, para eu tentar processar o que tá acontecendo. E aí eu fui aprendendo a respeitar essas emoções. E com isso, eu fui ensinando os meus filhos a respeitarem as emoções deles. Porque eu não respeitando as minhas, obviamente eu não respeitava as deles. E eles não respeitavam a deles também. Exatamente. Foi uma chave importante, então, pra você, na verdade. Sim. Né? Esse dia foi marcado por algo bom até. Você falou, eu não tava me encontrando, agora você conseguiu se conhecer mesmo, assim. Agora você se aprofundou. E talvez foi um pontapé ali. Sim, e aí hoje eu me permito mais. Hoje, eu acho que entendendo o que eu tenho, eu consigo me permitir. Né, me permite chorar, me permite sentir, ou até ser prática, mas sabendo que eu estou sendo prática, e não que eu tô no automático, não. Atropelando mais uma emoção, entendeu? Então, para mim isso foi muito importante. E eu acho que não só para mães atípicas como eu, mas para mães que são neurotípicas mesmo, gente, a maternidade de necessidade especial, ela é muito dolorosa e difícil. Não pelas necessidades do filho, mas pelo tanto que nós temos que lutar para que os filhos tenham direitos. Né? Hoje, uma criança, isso nos Estados Unidos, né, que foi feito as pesquisas, uma criança a cada 36 nasce dentro do espectro de autismo. Então, daqui 10 anos, vocês têm noção qual vai ser a nossa realidade? Se o mundo não se preparar para isso... Vai ser um grande desafio para essas crianças, né? Que serão adultos. Que Sandra, que história, Sandra, meu Deus, eu tô aqui, gente, eu queria fazer muito mais perguntas. Cara, a gente já pulou no tempo. Você viu como vai rápido? A gente nem sente. Que história. Mas eu queria só que ela fechasse com uma coisa, o que você acha? Rápido? Vai ter que ser rápido, mas olha a cara dela que já passou o tempo, bem rápido. É que depois a Carol disse, eu quero fazer episódio de 40 minutos. Porque é bem rápido, ó. O que você falaria pra uma mãe? Você pode até olhar pra aquela câmera aqui, ó. Essa daqui. Rápido, em uma palavra e uma frase. Bem rapidinho, pra gente fechar. Pra uma mãe que ou é uma mãe atípica, ou ela tá dentro dessa maternidade atípica. O que de alguma maneira, né? Ou de alguma maneira ela tá vivendo de esse desafio. Atípico, ou ela sendo atípica, ou os dois, que nem é o seu caso. O que você falaria pra essa mãe? Eu acho que tem 2 palavras fortes, assim. Acho que é o autocuidado. Porque a gente esquece, né? Como mãe a gente esquece. Como mãe atípica, então. E paciência. Paciência é muito importante. É um caminho, né, Sandra? É um caminho, é cansativo. Não coloca as coisas dentro do baú, não. Não tenha pressa, não... Olha com carinho, com amor, com afeto, e não tenha pressa. E além de te agradecer por ter escrito o formulário, quero te parabenizar por ter coragem de olhar para esse baú. Assim, só de falar contigo por mensagem, ler tua história, agora te entrevistando e te dando esse espaço, cara, que ser iluminado, né? Muito bom. Parabéns pela coragem de maternar e coragem de olhar pra ti nesse processo todo. Demorou o nosso tempo. Não, demorou o teu e demorou porque faz meses que a Sandra tá esperando pra vir aqui. Verdade. Então, muito obrigada pela confiança do nosso projeto. Exatamente. Gente, Sandra, parabéns. Obrigada mesmo e compartilhem esse podcast. Se inscrevam no canal e também venham pra cá. Até o próximo. Até o próximo. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça.